Fala, estudiosos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Edgar Meirelles. Bem-vindo para mais um vídeo da Estude Investimentos. Hoje a gente vai falar sobre riscos. Mas afinal, o que é risco? Tem muita gente que costuma associar risco à perda. Não é necessariamente a mesma coisa, porque às vezes você pode não ter perdido, mas você incorreu num risco como investidor. E aí, é muito importante que você entenda desse assunto, porque vai te ajudar na sua finança pessoal ou você atuando como profissional. Então, tanto faz. Se você, estou buscando aqui, eu estou aqui nesse canal para aprender para tirar certificações, vai te ajudar. Eu estou aqui nesse canal para aprender para mim mesmo, para aprender a cuidar melhor do meu dinheiro, também vai te ajudar. Vamos lá? O risco, é isso que eu acabei de falar, é a possibilidade de ter um resultado diferente daquilo que você tinha planejado. E aí o risco ele divide basicamente nesses tipos aqui. O primeiro deles é o risco legal, que diz respeito ao cumprimento das leis, da legislação. Risco legal é o risco que, quando a empresa, por alguma razão ou outra, infringe alguma regra, infringe alguma lei, ela acaba caindo no risco legal. Risco de crédito é a possibilidade de inadimplência, a possibilidade de não pagamento da dívida do devedor para o credor. É quando o devedor não consegue honrar os seus pagamentos, não cumprir com os seus pagamentos. E aqui, por exemplo, tem uma coisa muito interessante, que geralmente isso aqui tem a ver mais com certificação, quando você vai fazer a prova, né? Eles perguntam se a ação tem risco de crédito. Aí vamos usar o exemplo aqui para vocês. A ação não tem risco de crédito por quê? Porque quando você compra uma ação, você está virando dono daquela empresa, você está virando sócio. E não tem como você dar calote em você mesmo, não é verdade? Então, por isso que ações não têm risco de crédito. Risco de crédito está associado aí à possibilidade de não pagamento, de calote. Aí vem risco de mercado, vou até botar aqui, ó, calote. Risco de mercado, o que é o risco de mercado? É oscilação, flutuação de preços, volatilidade. Se acostume com esses termos porque ele pode aparecer, o risco de mercado ele pode aparecer de diversas formas, né? Oscilação, volatilidade, flutuação de preços. É quanto o mercado está buscando, está demandando ou não as ações daquela empresa, ou daqueles ativos, ou aqueles títulos, entendeu? Isso é risco de mercado. E risco de mercado ele está muito ligado também, pessoal, a risco de imagem. Por exemplo, teve um escândalo de corrupção numa determinada empresa ou em algum outro lugar, aquilo ali vai afetar a imagem daquela empresa, daquela companhia, e isso vai ser refletido no valor de mercado dela. Porque o que pode acontecer? Se teve um escândalo de corrupção numa determinada empresa, as pessoas elas vão querer se desfazer dessas posições. É um pouco da parte psicológica, da parte econômica, da parte comportamental aí dos investimentos. A pessoa vai querer se desfazer da posição. Um bom exemplo para você pesquisar e entender um pouquinho disso, de como que uma situação ruim afeta o valor da empresa, é quando André Esteves, presidente, então, na ocasião do BTG Pactual, foi preso na Operação Lava Jato. Naquele dia ali, teve uma queda de quase 20% do valor da ação da empresa, da companhia. Então, foi muito forte, ou seja, o risco de imagem afetando o valor de mercado de uma determinada empresa. E aí tem risco de liquidez, tá? Até colocar aqui, ó. Não confundir, não confunda com risco de liquidação, tá? São coisas distintas. Liquidez é a capacidade de você transformar um determinado investimento em dinheiro. Você ter ele líquido, você ter ele em espécie, entendeu? E assim, não só em transformar. Às vezes você até consegue transformar o investimento em dinheiro, só que o preço não é justo. E o maior exemplo de risco de liquidez, o mais notório, é imóveis, investimento em imóveis. O que acontece? Às vezes a pessoa está na emoção, está no calor ali do momento, ela vai lá e entra numa dívida, ou lá pega o dinheiro que ela recebeu de alguma herança, de algum acerto e vai lá e compra um imóvel. De repente passou ali 6 meses, por exemplo, e aí acontece um problema familiar e ela precisa desse dinheiro, e aí ela coloca a casa para vender. Casa vende rápido? Normalmente a casa ela demora para ser vendida, ela tem um processo um pouco mais demorado. E aí o que acontece? De repente chega um comprador e a pessoa tinha colocado lá a casa para vender 200 mil reais, por exemplo. E aí ele fala, eu pago 150, você quer vender? Aí a pessoa está na pressa, está naquela angústia, ela vai lá e vende por 150 mil. Conseguiu transformar em dinheiro? Conseguiu. Conseguiu dar liquidez? Conseguiu. Foi pelo preço justo? Talvez não, entendeu? Então aí incorreu no risco de liquidez. Risco de liquidação, por sua vez, é você concretizar uma operação. Para isso que existem as clearing houses. A gente vai ver ao longo dos vídeos aqui para frente, entender o papel das clearing houses aí, e isso é fundamental que você entenda, até para na hora que você for investir, você saber quem que são os agentes que fazem parte aí desse meio, tá bom? E aí a gente tem o risco operacional. Risco operacional geralmente está ligado a quando envolve alguma pessoa, algum ser humano ali na atividade, que aí por uma falha humana, uma pessoa que deveria ter executado tal procedimento, tal ordem, o tal comando e não o fez.
é um risco operacional, de alguém que opera o sistema, que opera a estrutura e acaba não fazendo, e isso aí desencadeia prejuízos e perdas, tá bom? Galera, esse foi o vídeo sobre riscos, fica ligado que vem mais conteúdo por aí. Valeu!